Gente, dando sequência aqui na entrevista, a gente teve uma queda na nossa conversa. Deixa eu explicar aqui mais uma vez. O foco da entrevista, o motivo da entrevista, foi uma série de outras que fizemos de pessoas denunciando desvio de recursos que vieram do governo federal para ser aplicado no combate ao coronavírus. Então, é esse o motivo. Não pense que estejamos mudando o foco. Pelo contrário, nós não vamos sair da pandemia nunca. Nós queremos saber a questão financeira. Para quê? Para que o Covid-19 não se transforme em Floriano no Covid-190. Só por isso. Não, e é importante destacar, JC, que não é denunciando o desvio de recursos, porque elas não partem de um caso em concreto. Elas relatam a preocupação da correta aplicação dos recursos que todos os municípios e estados da federação receberão, e elas relatam a preocupação para que esses recursos sejam aplicados de forma correta. Então, deixar muito claro que não há nenhuma denúncia de aplicação de recursos por parte da Secretaria Municipal de Saúde, nem por parte da Prefeitura Municipal de Floriano, e apenas aqui em respeito a alguns internautas que já externaram essa preocupação com a correta aplicação, é que nós estamos aqui, em respeito a eles, explicando como será o detalhamento dessa despesa. Muito bem. Recurso recebido, Bom, nós recebemos 149 mil e umas frações, não me recordo o valor exato. Esse recurso é destinado ao custeio da atenção básica. Nós temos alguns profissionais de saúde, sobretudo da área médica, que se afastaram da unidade básica de saúde porque se encontram no grupo de risco. O município imediatamente abriu um chamamento para repor esse profissional. Eu já vi, por exemplo, o doutor Edmilson, lá na região do Alto da Cruz, apesar de ser do grupo de risco, ele ficou uma semana afastado e depois quis voltar voluntariamente. Ele já é um médico já que tem uma idade já avançada, mas é um ser humano fantástico e quis voltar. Mas nós temos outros casos de afastamento, como o doutor Osmundo lá da UBS Catumbi, nós temos o médico da UBS do Pedro Simplício, nós temos o doutor Demes ali do Camilo Filho. Então são profissionais de saúde que, em razão da sua idade, o próprio Ministério da Saúde, ou por possuir alguma comorbidade, o Ministério da Saúde autorizou o afastamento desses profissionais. Contudo, a necessidade da comunidade continua e por isso nós precisamos contratar profissionais para repor. Então, parte desse recurso dos 149 mil será utilizado para o pagamento desses profissionais. Também 50 mil será utilizado, isso 50 mil reais, 50 mil reais será utilizado para a aquisição de máscaras, de EPIs, de luvas e álcool em gel, e 49 mil reais foi destinado para a contratação de pessoa física ou jurídica para prestar outros serviços que forem sendo necessários. Por exemplo, se for necessário ampliar a sanitização, tem esse recurso assegurado para ser utilizado. Eu quero também pedir à população que lá no portal da transparência do município de Floriano, a partir do momento que as despesas forem executadas lá no site do município, tem uma aba Despesas para o enfrentamento do Covid-19. Então, todos esses processos administrativos que culminaram com as compras serão colocados lá, facilitando com isso a identificação da despesa e o acompanhamento e fiscalização por parte da população florianense. Nós recebemos também agora no dia 13 de abril o montante de R$ 1.563.000 para o custeio da atenção ambulatorial e hospitalar. Nesse sentido, nós dialogamos com os vários segmentos e com o próprio comitê, observando a situação do nosso Hospital Regional Tibério Nunes. Apesar de todo o esforço da direção do hospital, nós só tínhamos chegado a 15 leitos clínicos, que são aqueles leitos que têm suporte de oxigenoterapia através de catéter via nasal, e tínhamos colocado 10 leitos para suporte respiratório. Desses 10, somente 3 se encontram com respirador e monitor cardíaco. Diante desse cenário, nós observando que não há perspectiva imediata para ampliação de novos leitos, em reunião
com a equipe, também com o Ministério Público. Nós destinamos, desses 1.563.000, nós destinamos 1.050.000 para ser utilizado para ampliação de leitos clínicos. O que é isso? Nós vamos sair dos 15 leitos do Hospital Tibério Nunes para chegar a 50. Por quê? Porque lembrar que o Hospital Regional de Floriano não atende só Floriano, atende toda essa microrregião e parte do Maranhão. Então nós entendemos que é nossa responsabilidade ajudar nesse momento e esse recurso será utilizado para ampliar esses leitos e, paralelo a isso, o prefeito Joel Rodrigues cobra do governo do estado e cobra não é de maneira espalhafatosa, cobra como a democracia exige, ali sim, o tempo todo solicitando ao governador que medidas concretas aconteçam em Floriano. Esses pedidos eles não acontecem de forma midiática, porque algumas vezes isso atrapalha na condução desse processo, mas o prefeito tem sido incisivo, junto com o deputado Dr. Francisco, para que efetivamente esses leitos, essa melhoria chegue a Floriano. O Luan Pimentel está dizendo aqui, o município está recebendo esses recursos e a vacina da gripe, que no meu bairro não está tendo, o bairro dele é o Campo Velho. Aí ele pergunta, será que esses recursos estão sendo aplicados da maneira correta? Está faltando vacina? Está, Luan. É preciso também deixar claro que nós já vacinamos quase 7.000 pessoas, tá? É muito importante você e todos que nos assistem compreender. Por isso que eu falava no início da nossa entrevista a importância da informação. A vacina contra a influenza, ela teve um público-alvo nessa primeira etapa. Esse público-alvo eram idosos, tá? E profissionais de saúde. Nós vacinamos, a nossa cobertura vacinal nesse público, que era de aproximadamente 7.400 pessoas, nós chegamos a uma cobertura de quase 95% desse público. Nós agora passamos para a segunda etapa. Quem é nessa segunda fase da vacina? São os servidores das forças de segurança, são os caminhoneiros, são os pacientes que têm alguma comorbidade, alguma doença crônica. Nessa segunda fase, que nós já recebemos 4.200 doses, nós já iniciamos agora na última quinta-feira, nós recebemos as doses na quinta-feira e na mesma quinta-feira nós iniciamos, já vacinamos todos os policiais militares da cidade de Floriano que estiveram no quartel. Nós já vacinamos todos os bombeiros, já vacinamos os policiais rodoviários federais, já vacinamos os detentos e também os agentes penitenciários, e a partir de quarta-feira, que é quando as unidades básicas estarão reabertas, nós iniciaremos a vacinação desses grupos considerados pacientes crônicos. Então, não há nenhuma mistura de uma coisa com outra. Fique atento ao calendário de vacinação e fique atento também às normas, porque a vacinação, o município não compra vacina, o município apenas aplica. Então, para aplicarmos, precisa que essa vacina chegue e ela é enviada pelo Ministério da Saúde. Bom, a primeira reunião das coisas foi a questão do comitê. Vamos botar aqui na situação. Eu quero terminar a questão do recurso. Tá? Então, eu falei do 1.563.000, 1.050.000 será destinado para essa ampliação de leitos. Nós tivemos um Ministério Público aqui, eu quero agradecer ao doutor Arimateia pelo protagonismo. Então eu quero parabenizar o doutor Arimateia e destacar, porque nós tivemos uma reunião na última quinta-feira na Secretaria Municipal de Saúde, apresentamos esse plano de aplicação do 1.050.000, o promotor recebeu essas informações, enviou para Teresina, porque existe um núcleo das promotorias que vão avaliar essa ideia. Na próxima semana ele nos retornará
com essa decisão e, em caso positivo, vamos confirmar a aplicação desse recurso de R$1.050.000 para ampliação de leitos. R$200.000 nós estamos reservando para o pagamento de servidores. Nós defendemos a ampliação da insalubridade, no entanto, como foi lá defendido e destacado pelo vereador Liaci, pelo vereador Davioc e todos os outros vereadores, mas nós temos que observar também que não sabemos, não há uma certeza da regularidade de repasses de recursos, mas de certa forma nós reservamos essa quantia para ser aplicada ao pagamento de servidores e R$313.000 ele está destinado para a aquisição de material de consumo. Inclusive, o município, seguindo o protocolo que foi construído pela doutora Marina Bucá, que está em Madrid, tratando os pacientes acometidos com coronavírus, ela construiu esse protocolo com outros médicos, sugerindo o uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina já no aparecimento dos primeiros sintomas de Covid-19. Partindo dessa informação, o município está com processo de compra aberto, convocando todos os fornecedores que queiram fornecer para aquisição de 24.000 comprimidos de hidroxicloroquina e 20.000 comprimidos de azitromicina para fazermos essa intervenção imediata, porque ela tem destacado que se houver a intervenção clínica, muitas vezes correta e no momento certo, evitaria esse paciente ir para a UTI, porque as chances de retorno da UTI elas são inferiores a 20%. A Maria Santos está lembrando aqui o seguinte, que o Hospital Tibério Nunes não é de responsabilidade do governo, certo? Não da prefeitura. De fato, Maria, a responsabilidade pela gestão e a destinação de recursos é do governo do estado. Mas pensa aqui comigo, o Hospital Tibério Nunes, ele socorre não só Floriano, mas toda essa região. O município, com R$1.050.000, não conseguirá implantar um hospital para leitos clínicos. Então, o que é que nós decidimos? Nós decidimos unir forças, porque nesse momento, mais do que falar, é preciso unir forças. Então, nós da gestão, nós entendemos que nesse momento é necessário ampliarmos os leitos no Hospital Tibério Nunes, porque imagine a dor de uma família chegar e ficar lá fora porque não consegue acessar o Hospital Tibério Nunes. Então, eis o motivo pelo qual estamos trabalhando esse recurso para sair de 15 para 50 leitos e nem há uma certeza, Marina, se esses 50 leitos serão suficientes para atender toda a necessidade, mas é preciso que façamos algo correto. E aí, nesse sentido, chamamos o Ministério Público, chamamos o Conselho Municipal de Saúde para, junto conosco, chamamos os nossos técnicos para, junto conosco, buscarmos essa ferramenta e trouxe essa possibilidade, porque nessa mesma expansão pode-se chegar até 70 leitos. Primeiramente implanta 50, depois pode chegar a 70. Essa é uma medida concreta de enfrentamento. E por isso nós entendemos que esse recurso, apesar do Hospital Regional Tibério Nunes não ser de gestão do município, mas é dever nosso aplicar esse recurso na ampliação de leito, porque eu, o Temístico, você ou qualquer outro parente nosso pode precisar desse leito e pode não ter se assim nós não fizermos. Até o momento, os leitos do Tibério Nunes destinados aos pacientes, a gente pode dizer que está vazio, porque no máximo tem chegado suspeito, né? Graças a Deus. Mas esses dos hospitais particulares já estão sendo providenciados. Quanto está custando para os cofres públicos esses hospitais? No caso, Clínico e... Nós não temos ainda, porque não foi concretizada a contratação. Esses preços serão preço SUS. O Hospital Regional Tibério Nunes, ele elaborou uma planilha de custo, quanto ele gasta para manter um paciente no leito por dia. Então, essa planilha, essa composição de custos foi feita pelo Hospital Regional Tibério Nunes. Nós entregamos ela ao Ministério Público para que ele, juntamente com a equipe, pudesse analisar se esse custo ele extrapola ou se está dentro da realidade, e somente daremos o passo seguinte
né, depois que tivermos essa resposta do Ministério Público, que é quem tem, com todo o seu núcleo, expertise e pode nos ajudar na definição desse valor do leito hora. O próprio Ministério da Saúde, ele já estabeleceu que um leito clínico para Covid-19, ele já credenciou hospitais, é em torno de R$ 409 por dia. O leito clínico Covid por paciente está em torno de R$ 409 por dia. Todavia, nós não temos condições de pagar esse preço, porque se nós pagarmos esse preço e somado a quantidade de leitos existente, esse recurso só daria para custear algo em torno de 45 dias. Então, nós buscamos, nesse momento, reduzir esse valor, que está em torno de R$ 400, diminuir esse valor para que nós tenhamos a utilização desse recurso pelo período de 3 meses, que é o tempo necessário que o hospital, com pernas próprias, possa continuar a ampliação desse leito. O Hospital Tibério Nunes, ele já foi construído para ser hospital de campanha, na época, e depois foi modificado e tudo mais. Será que, ao invés de destinar recursos para hospital particular em busca de vagas, não seria mais viável, mais econômico, ampliar com espaços de campanha o Hospital Tibério Nunes? Criar leitos de campanha, tipo assim? A criação de leitos, é preciso deixar claro. Me desculpe, Teresina, colocaram o Verdão para ser hospital de campanha e outras instituições lá, certo? Aqui em Floriano, já que não estão usando a UPA que começou e não concluiu, não seria melhor se ampliasse de maneira improvisada, de campanha, o Tibério Nunes, ao invés de desviar recursos, não. Destinar os recursos. Bom, perdoe a expressão desviar. Destinar recursos para instituições particulares? Esses hospitais, eles já atuam no âmbito do SUS. O Hospital João Paulo, ele está fechado nesse momento e a Clinicó já recebe pacientes do SUS. O que nós queremos? O que nós queremos é que esses mais leitos da Clinicó sejam destinados a pacientes do SUS para que ele possa possibilitar o hospital que toda a ala C seja utilizada para o combate ao Covid. Então, o que é que nós sabemos de imediato? A construção de qualquer obra, ela exige tempo. E, por exemplo, estava se questionando que o secretário Florentino havia adquirido macas ao preço de R$ 8.000. Então, esse não é o momento de comprar equipamentos outros, porque os preços estão superfaturados. Então, esse valor de R$ 1.050.000, ele não dará, se nós formos construir, ele só será utilizado para construção. E esse recurso, é importante destacar que ele não pode ser utilizado para construção. Porque não sou eu que digo, é a própria portaria do Ministério que diz, ele só pode ser utilizado para custeio. Eu não posso comprar uma cama com esse recurso, porque eu estaria, aí sim, fazendo o desvio de finalidade do recurso. Ele só pode ser utilizado para custeio e a nossa ideia é que esse recurso seja aplicado, não se tivesse 10 clínicas em Floriano, seriam aplicadas nas 10 clínicas. A questão é que nós só temos 2 hospitais em Floriano que têm leito. Se tivesse 10, seria aplicado em 10. Portanto, porque a estrutura já está pronta, montada, pronta para receber. É isso que o gestor comprometido deve ter a certeza. Não é tempo de ficar e se. Situações como essa exigem tomadas de decisões imediatas. Teresina não está construindo, não, no Verdão? Não, Teresina está montando no Verdão um hospital de campanha. Todavia, aquele formato que está sendo montado no Verdão, ele não é o formato adequado para Floriano. Explico por quê. Porque imagine que nós temos em Teresina uma concentração maior de profissionais, nós temos toda uma logística que Floriano não tem. Então, nós estamos falando, por exemplo, se você for na ala Covid, nós temos dificuldade de fechar algumas escalas, porque não tem-se profissionais. Então, nós temos aqui, quem está na gestão tem que lidar com o que existe. Então, nós não estaremos montando uma infraestrutura ainda. Nós estamos pegando algo que já está feito, precificando para que não haja nenhum preço acima do permitido,
não haja. Por isso nós estamos pedindo a participação do Ministério Público, que nos ajude nessa precificação, porque a disponibilização desses leitos deve ser feita de forma urgente para que nós tenhamos leitos disponíveis, porque imagine a dor, 15 leitos apenas, a rapidez com que eles podem ser ocupados e correndo o risco de nós termos pessoas esperando do lado de fora sem atendimento. Para concluir, as primeiras reuniões foram feitas em comitê e as outras, a gente percebeu a ausência do comitê. A pergunta que eu quero fazer, aliás, são duas em uma só. Primeiro, cadê o comitê? Se ainda está funcionando ou se já foi disperso? E a outra é em relação ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que a gente percebe que existe uma divisão de opinião. Quem decide se abre ou não quando terminar esse decreto? Bom, o comitê ele continua funcionando. O comitê, é importante destacar, ele é órgão consultivo, ele não havia a obrigatoriedade de se construir, o prefeito buscando democratizar e buscando ouvir os diversos segmentos, porque esse comitê ele é composto por representante da Igreja Católica, representante da Igreja Evangélica, representante das universidades, representantes de técnicos, médicos e o Hospital Tibério Nunes. É um comitê técnico e também de representatividade social, sem nenhuma natureza política, é importante também destacar isso, ele não tem nenhuma finalidade política e as reuniões elas foram presenciais até o momento em que se poderia ainda fazer presenciais, observando aquela distância, só que com o passar da pandemia, cada pessoa fica mais assustada. Então, por questões de segurança, as deliberações elas são feitas através dos meios não presenciais, ouvindo-se os representantes de cada entidade, e dessa forma nós entendemos que estamos no caminho certo do enfrentamento. Prova disso foi que, no momento da prorrogação do isolamento social ampliado até o dia 30, nós recebemos o apoio irrestrito de todos os membros do comitê. Muitos deles até gravaram vídeos defendendo a prorrogação do comitê. O Ministério Público também está presente nesse comitê gestor, gravou o vídeo apoiando e reforçando a importância do distanciamento social ampliado, o representante da Igreja Católica, o representante da Igreja Evangélica e todos os outros representantes. Me permita aqui discordar do seguinte: esses vídeos, que inclusive a gente está publicando com a maior satisfação, o bispo falando, eles estão falando uma coisa só: fique em casa, fique em casa, fique em casa. Eu me refiro a um comitê, a um grupo para decidir com relação à abertura ou não do comércio, visto que a aproximação gera problema, muito embora as filas aqui já perguntaram o que estão fazendo com as filas de banco, que não existe isolamento social lá, e gera problema também o desemprego que já está acontecendo na cidade de Floriano. Então, a pergunta que eu fiz, cadê o comitê, é o seguinte: cadê o comitê para opinar em relação a essas decisões e não para dizer uma coisa só, que é o fique em casa? Mas o comitê, a partir do momento que ele diz fique em casa, ele já está opinando, dizendo, se manifestando de forma favorável pela prorrogação do isolamento social. É importante que se diga isso. Então, o comitê, quando membros do comitê gravaram vídeo apoiando o isolamento social ampliado, eles estão ali manifestando de forma clara, não ficando em cima do muro, dizendo, olha, minha posição é essa, fique em casa, porque o distanciamento social, nesse momento, é a medida mais adequada. Então, eles estão se manifestando claramente favorável à prorrogação das medidas, e foi com base nessas manifestações e com base nas informações científicas que o prefeito Joel também, com base na manifestação de funcionários da área da saúde, que o prefeito Joel decidiu, não é fácil, mas o prefeito Joel, quero destacar a coragem e a serenidade com que ele tem conduzido essa pandemia na cidade de Floriano, com muita coragem, sem conotações políticas, com muita clareza, não ficando em cima do muro. O prefeito Joel tem uma posição muito clara de preservar vidas, compreende e entende todas as dificuldades que serão vivenciadas, que já estão sendo e que serão vivenciadas pelos empresários,
mas entre o certo e o perfeito, o prefeito optou pelo certo. Se é perfeita a decisão, nós não podemos dizer porque ela tem reações. O isolamento social ampliado causa reações, e essas reações é o quê? É o fechamento de atividades não essenciais. Por isso, ele não é considerado o método mais perfeito. Todavia, até que se prove o contrário, é o método mais assertivo de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus. Essa é a última, com certeza. Aglomeração nas filas de banco. Isso aí está claro para os florianenses, inclusive alguns filmes mostram. Se Floriano está acontecendo isso, me responda, está acontecendo isolamento social com essa aglomeração? Está. Não podemos, nós não temos 60 mil pessoas na rua. Né? Isolamento social ou isolamento parcial? Essa é a pergunta. Está havendo isolamento social, né, em Floriano. Basta analisar. Por isso que é importante, num momento como esse, a informação. Não é que todas as pessoas, o isolamento social ampliado, ele não é todas as pessoas em casas confinadas. Aí seria confinamento. Tá? É importante destacar isso. O que está acontecendo hoje em Madrid, na Espanha, é confinamento. Apenas as pessoas que vão sair para trabalhar na área da saúde podem sair. As outras pessoas não podem sair. Então, isso é confinamento. No caso de Floriano, é isolamento social. O que é isso? Esse isolamento social, ele visa estabelecer medidas restritivas, ou seja, as pessoas, recomendando às pessoas que fiquem em casa e que só saiam para atividades consideradas essenciais. Quando elas vão aos supermercados, às padarias, às farmácias, às lotéricas, são medidas essenciais para elas. Porque imagine a pessoa que está precisando do auxílio emergencial e tem que se submeter àquela fila na lotérica esperando o recebimento. Nós estabelecemos as medidas de distanciamento. Até postei na minha rede social, por exemplo, a medida adotada pela lotérica lá do shopping, onde ela demarcou o espaçamento de 2 metros, onde ela forneceu o álcool em gel, onde ela forneceu as máscaras para os seus funcionários. Então, são medidas, são boas práticas que não dependem exclusivamente do poder público, porque você não tem condições de obrigar as pessoas. Nós não estamos obrigando as pessoas, a população a aceitar as medidas, nós estamos conscientizando da necessidade de fazê-las. Então, na região das lotéricas, nós estamos demarcando o espaçamento, mas se uma pessoa entender que nós temos pessoas, por exemplo, o próprio presidente entende que o isolamento não é necessário. E eu respeito o presidente da República, mas ele não escreveu isso. Em nenhum momento ele escreveu, ele tinha que ter coragem de escrever e editar uma medida provisória dizendo, não é necessário fazer isolamento social. É preciso que nós tenhamos serenidade e coragem para tomar as decisões certas. O isolamento social em Floriano continua sendo importante. A existência de aglomerações em alguns setores, isso não revela aglomerações, mas não significa afirmar que todas as pessoas saíram de casa como se fosse uma atividade normal, uma vida normal. E nós estamos, a partir desse momento, enfrentando com eficiência essas questões. Por exemplo, a partir da próxima semana, os donos de supermercado que estão, durante essa pandemia, faturando, comercializando de forma normal, não podem alegar prejuízos, né? Nós estabelecemos que eles devam exigir que um cliente só adentre ao seu supermercado, ao seu recinto, se tiver com o uso de máscara. E caso ele não possa fornecer gratuitamente, que ele disponibilize na porta do supermercado para que seja comercializado a preço de custo. Por que essa medida? Porque é uma medida que visa estabelecer barreiras físicas, porque se alguém gripado entrar no supermercado que seja mesmo assintomático, ele não vai exalar partículas que outra pessoa possa vir a ser contagiada. São medidas efetivas e precisa do compromisso de todas as pessoas envolvidas. Os donos do supermercado terão que fazer a sanitização. Postei também aqui nas minhas redes sociais a nossa equipe fazendo sanitização. O que é isso? É uma solução de água e hipoclorito de sódio, a água sanitária, que
cientificamente está provado que elimina o vírus, que estão sendo feitos nas unidades, no hospital, nos locais de aglomeração, e é preciso que os donos de estabelecimentos, supermercados, façam isso dentro dos seus recintos para diminuir a carga viral naquele recinto antes da abertura. Então são boas práticas que ao longo da pandemia serão aperfeiçoadas. Mas, claro, depende também da consciência de toda a população. Em relação ao governo federal, só um comentário aqui da Karine Souza. O STF determinou que governadores e prefeitos que decidem a respeito do isolamento seja verdadeiro e pare de querer colocar a culpa do governo federal. Eu estou sendo verdadeiro, Liana. Por que eles decidiram? Porque tem uma legislação, a Constituição Federal atribui aos prefeitos e governadores competências legais para fazer esse ato. Se o governo federal, se o presidente da República, ele é contra essa medida, ele que apresente uma emenda à Constituição e aí ele estará escrevendo, o que eu digo é isso. Ele não estou colocando culpa, eu estou dizendo quais os meios legais e jurídicos podem ser manejados por aqueles que defendem o contrário para escrever, porque pouca gente escreve. Eu estou dizendo que o presidente tem competência, a Constituição atribuiu a ele competência para propor emendas à Constituição. Então ele pode propor emenda à Constituição para ser submetida ao Congresso, dizendo a posição dele por escrito. E a partir daí o STF vai decidir se houver uma aprovação dessa emenda dele, dizendo que cabe ao Poder Executivo Federal expedir essa recomendação, o STF vai decidir, porque o STF julga conforme a lei. A mesma coisa acontece aqui em Floriano. A lei orgânica autoriza o prefeito a adoção dessas medidas. Se algum vereador daquela casa, da Câmara Municipal, é contrário ao fechamento, ao isolamento social, que ele apresente uma proposta de emenda à lei orgânica, alterando e levando para o Poder Legislativo essa atribuição. Agora, não pode as pessoas ficarem fazendo fala apenas para agradar de acordo com o público que está assistindo. Se eu sou vereador e eu sou contrário ao isolamento social, eu devo propor um projeto de lei para alterar a lei orgânica e levar essa responsabilidade para quem ele acha que deva ter. Ou proibir o prefeito de continuar com o isolamento social. Também pode ser feito. O vereador que defende, estabeleça, bote esse projeto na Câmara e o Legislativo vai decidir se o prefeito deve ou não continuar com esse isolamento social. O momento político, ele faz com que algumas pessoas usem dessa pandemia para fazer politicagem. Isso não é bom. O que nós defendemos é a serenidade, é a união de todos e no momento certo a população vai escolher politicamente os seus representantes, mas não é digno que nem nós, nem o prefeito Joel, nem qualquer outra pessoa que se apresente como agente público se utilize dessa pandemia para enganar a população, para obter resultados políticos. Não é isso, e isso realmente não ajuda no enfrentamento da pandemia. Queremos agradecer ao secretário James por ter se disponibilizado aqui com a gente nesse tempo. Já em 2 vídeos essa matéria foi distribuída, né? A você de casa, eu quero pedir as desculpas por não estar cumprindo na sua totalidade as recomendações, porque, em primeiro lugar, se eu fosse cumprir, eu estaria em casa, certo? Mas eu não estou naquela do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu digo sempre, fique em casa, só saia se for para trabalhar. Outra coisa, a questão do distanciamento aqui, que também foi observado aqui pelos nossos amigos internautas. A nossa câmera, que o nosso equipamento, se a gente ficar um pouco mais distante, sai do foco. Então são falhas que a gente comete no sentido de levar até vocês a melhor informação. E é o que você dispõe nesse momento. É o ideal? É não. Então o enfrentamento à pandemia deve ser feito com o que nós dispusemos no momento para o enfrentamento. Não é buscando o mundo ideal que nós vamos buscar informar bem a população, porque não posso exigir do Temístocles que tenha o equipamento melhor e eu não posso me recusar a prestar conta de recursos públicos que eu estou gerenciando, porque o recurso não é meu, é da população e eu preciso prestar contas. E eu vim aqui só para saber onde é que está o dinheiro, certo, pessoal? Eu não vim pelo secretário, não vim por mim, vim por você que está em casa.
Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua compreensão. Perdoe essas falhas e as que virão. Eu vou continuar fazendo e com certeza vou continuar errando, mas é a tentativa de acertar. A minha mensagem para todos é que Deus abençoe a toda a população florianense, que nós, com serenidade, com tranquilidade, possamos enfrentar juntos essa pandemia, pedir à população que continue ainda no isolamento, no momento em que nós tivermos as condições seguras. Eu quero agora, nesse momento, me dirigir a todo o empresariado. Nós nos solidarizamos, sabemos as dificuldades, mas entre a decisão certa e a perfeita, nós tomamos a decisão certa e entendemos que é necessário estabelecer um período de transição. No momento que nós tivermos as condições seguras para esse momento de transição, vocês podem ter a certeza, a convicção de que nós o faremos, porque entendemos e respeitamos as angústias e as dificuldades enfrentadas por cada um, inclusive as manifestações que já foram tornadas públicas, porque cada um sabe as dificuldades que são enfrentadas no dia a dia. Que Deus nos abençoe e quero me colocar à disposição de toda a população e agradecer a você, Temístocles, pelo compromisso de sempre bem informar a população florianense. Ok, então, muito obrigado a você que está em casa. Olha, essas curtidas aqui nos fortalecem e nos encorajam para seguir nessa missão. Que Deus abençoe a todos nós, Portal JC, 24 horas com você.